Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje é um dia especial, pois vamos iniciar aí um novo livro, uma nova maratona que vai ser o livro de Apocalipse. E é importante já de imediato falar aqui do livro de Apocalipse, porque já no primeiro versículo do livro de Apocalipse nós temos o propósito destacado pelo apóstolo João, o propósito do livro. Por que o livro foi escrito? Então deixa eu ler com vocês aqui. Esse não vai ser o tema aí do nosso devocional, mas eu acho que é importante já começar mostrando o que iremos encontrar aqui no livro de Apocalipse. Ele fala assim, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, Apocalipse é o relato de João sobre revelações que lhe foram dadas em relação a coisas que ainda iriam acontecer ou que aconteceriam em breve. A gente obviamente sabe que muito ainda não aconteceu. Claro, algumas coisas aconteceram, mas outras não aconteceram. Então, o propósito, o intuito do livro de Apocalipse é narrar coisas que vão acontecer em breve, e essa é a nossa esperança, é assim que nós então nos firmamos. Mas o tema do devocional de hoje, que é a glória de Cristo, vai estar aqui no versículo 17 e 18. Então, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Bom, o que acontece aqui nesse texto, que vai dar base aí para a nossa conversa de hoje e também para toda a nossa leitura do livro de Apocalipse, porque, como eu disse, ainda que João tenha escrito Apocalipse a partir de revelações de Cristo sobre coisas que aconteceriam, existem aplicações muito práticas que nós podemos retirar desse livro. Ainda que ele esteja relatando coisas que vão acontecer no futuro, nós podemos ter aplicações para os nossos dias de hoje. Uma dessas aplicações é a que nós vamos fazer hoje, já de imediato. O que acontece aqui? João, ele tem uma revelação, ou ele tem uma visão sobre a glória de Cristo que é, ao mesmo tempo, aterradora, mas também impressionante, que está aí nos versículos 13 até o 16. Deixe-me ler com vocês, se você estiver acompanhando aí essa leitura. É importante você ler, porque quando João vê Cristo, ele vê uma figura incomum, uma figura singular. Olha o que ele vê. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como de bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Aí versículo 17. Quando vi isso, caí no chão como morto. E aí esse que ele viu, então começa a se autodescrever. O próprio Rei da Glória vai então apresentar as suas credenciais para o apóstolo. O apóstolo tem aquela visão aterradora, tem aquela visão impressionante, e depois disso, o próprio Senhor Jesus começa a falar algumas coisas ali para João que vai mostrar quais são as suas credenciais. Primeiro, ele vai dar as suas credenciais divinas. Versículo 17, parte B, ele fala assim: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, Jesus já de imediato diz: eu sou Deus, porque essa referência, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, a Bíblia usa tanto para se referir a Jesus, especialmente aqui no Apocalipse,
comumente usado para se referir a Cristo, mas em muitos outros lugares, até mesmo no Antigo Testamento, essa referência, sou o primeiro e o último, o início e o fim, é uma referência ao próprio Deus. Então quando Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo para João, João, lembre-se, eu sou Deus, eu sou a pessoa divina, eu faço parte da Trindade, eu sou parte da Trindade. Eu tenho em mim prerrogativas divinas, ele afirma. Eu sou o último e eu sou o primeiro e o último. E aí, nós podemos nos lembrar também que quando Jesus esteve entre nós, narrado lá nos evangelhos, ele mostrou para nós as suas prerrogativas divinas. Não há dúvidas de que estamos diante de um ser divino. Por quê? Porque ele mostrou, por exemplo, controle sobre a natureza. Qual outro ser tem controle sobre a natureza a não ser o próprio Criador de todas as coisas? Não há nenhum outro relato de alguém com poder sobre a natureza, a não ser aqueles que Deus assim os autorizou a ter esse poder durante um tempo, ou o próprio Deus, no caso de Jesus. Por quê? Porque quando ele domina sobre a natureza, ele está apresentando as suas prerrogativas divinas. Mas não só isso. Ele também, quando andou entre nós, mostrou domínio sobre as doenças, por exemplo, as enfermidades. E nós sabemos também que não há outro que tenha poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, que não o próprio Deus. Então, quando ele curava, óbvio que ele estava fazendo como um sinal de compaixão, mas ele também estava fazendo para que eu e você tivéssemos certeza de que nós estávamos diante do ser divino. Além disso, ele também mostrou autoridade, ele mostrou supremacia sobre os poderes da terra, tanto os poderes ali na época dele, poderes religiosos, como militares e políticos. Então, mesmo diante dos fariseus, ele demonstrava todo o seu poder, o seu domínio. Ao entrar no templo e purificar o templo, ele mostrou que ele tem autoridade sobre os poderes religiosos, mas também sobre os poderes políticos e militares, quando ele mesmo disse para Pilatos, nenhuma autoridade foi dada, senão a que o meu Pai está te concedendo. Então, Jesus em todo o tempo, ele se mostrou divino e mostrou o seu poder, o seu domínio, o seu controle sobre coisas como nós acabamos de dizer aqui agora há pouco. Mas ele não para aí, ele fala, ó, eu sou o primeiro e o último, mas ele também diz, versículo 18, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Aqui ele está destacando a sua humanidade. Por quê? Ele diz, olha, eu estou vivo, estava morto, mas agora estou vivo para sempre. Ele afirma a sua natureza humana. Ele afirmou a sua natureza divina quando disse, eu sou o primeiro e o último. Agora ele está afirmando a sua natureza divina. Essas duas naturezas, elas coexistem em Jesus eternamente, mesmo que para nós não faça muito sentido. Isso não importa para Deus. Deus, ele é Deus e tem as suas características e aspectos do seu caráter, e nós não necessariamente vamos ter que entender isso, mas isso acontece de fato. Então Jesus ele está dizendo, eu sou plenamente divino, sou o primeiro e o último, mas também sou plenamente humano. Ele diz, eu estive morto, mas agora estou vivo e vivo para sempre. Isso tem um impacto tão grande na minha vida e na sua, e o próprio Novo Testamento nos ensina isso. O Novo Testamento diz, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. Então, nosso Deus, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que, como eu disse agora há pouco, tem domínio sobre tudo, sobre a natureza, sobre o homem, sobre as enfermidades, sobre as dificuldades da vida, sobre os poderes da vida, ele tem controle sobre tudo isso, mas ele não controla tudo isso a partir de uma torre de marfim, né? Distante, longe, algo inalcançável, inacessível. Não, ele controla todas essas coisas sabendo o que é padecer. Ele esteve entre nós, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza quando seu amigo Lázaro morre, ele sentiu todas as vicissitudes da vida que nós sentimos, ele também sentiu. Ele sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é solidão, ele sabe.
ele sabe o que é se sentir sozinho, ele sabe o que é não ter a certeza e a segurança de que há alguém ao seu lado, ele sabe o que é fraqueza, ele sabe o que é passar pelas necessidades que esta existência nos impõe, ele sabe o que é sofrer injustiça nas mãos daqueles que deveriam fazer justiça, ele sabe o que é o abandono dos seus melhores amigos, ele sabe o que é perdoar, porque ele teve que perdoar não só pessoas como eu e você que não tiveram contato direto com ele na sua existência na terra, mas ele teve que perdoar logo os seus discípulos, né? E se Jesus utilizasse das técnicas modernas ensinadas aí pelas mentes brilhantes, Jesus nunca teria convivido com seus discípulos novamente, que o abandonaram ali na cruz. Mas essa é a beleza do reino de Deus, essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho é capaz de transformar caráter. Caráter, de fato, não pode ser mudado apenas pela força de vontade, mas pelo poder do Espírito Santo através do Evangelho, da graça de Deus. E é isso que ele fez com seus discípulos. Então, Jesus sabe o que é padecer, e essa foi a sua segunda afirmação. Mas a sua terceira afirmação sobre a sua identidade é ainda mais poderosa. Olha o que ele diz no versículo 18, parte B. Ele afirma assim: tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Tenho as chaves da morte e do Hades. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: ele venceu a morte. Ele afirmou, Jesus afirmou que a morte não pôde pará-lo, não pôde detê-lo. Então por quê? Porque ele tem o domínio sobre a morte. Ele venceu o último grande inimigo. Ele venceu a morte. E nós muitas vezes nos perdemos pensando em promessas que são subjetivas, promessas que nós criamos na nossa cabeça, promessas que nós ouvimos de Deus, mas não sabemos se de fato vem de Deus. Afirmamos, Deus me falou, mas não sabemos se vem de Deus de fato. Quando é que nós sabemos que essas promessas vêm de Deus de fato? Quando elas acontecem. Porém, a Bíblia está repleta de promessas objetivas, promessas que estão escritas na Bíblia. E essas promessas sim que nós devemos nos apegar. Essas promessas são promessas que vêm da parte do próprio Deus de maneira incondicional e restrita. E aqui nós temos uma promessa. É uma promessa objetiva de Deus para o seu povo. Aquele que tem a chave da morte e a chave do inferno é o nosso Deus. Satanás, como muitos pensam, Satanás não tem o domínio do inferno, ele não tem o domínio, e ele não está lá no inferno como aquele que vai nos punir, não. Quem está no inferno e com poder de fazer o que pode fazer é o próprio Deus. O próprio Deus, ele está no céu para abençoar, está no inferno para punir. As chaves da morte e do inferno estão nas suas mãos. E essa é uma promessa objetiva. Aquele que tem as chaves da morte disse para o seu povo: eu venci a morte, portanto vocês também podem vencer, e vocês vão vencer uma vez que estão ligados ou que estão unidos a Cristo através da fé e do arrependimento pela pregação do Evangelho da graça de Deus. Então, essa é uma promessa objetiva. Ele venceu a morte. São credenciais que o próprio Cristo apresenta dele mesmo. Ele diz: eu sou o ser divino, eu sou humanamente divino e eu tenho poder nas minhas mãos. O poder de quê? O poder militar, o poder político? Não só isso, mas o principal poder. O poder que nenhum homem tem, nenhum homem pode dominar. O poder da morte e o poder do Hades. O poder de tirar da morte aqueles que ele quer e o poder de também punir aqueles que, por conta dos seus próprios pecados, se colocam nessa condição. Bom, vamos começar a resumir. Moral da história. Qual é a moral aqui? O que nós podemos tirar de tudo isso?
A glória avassaladora de Cristo é vista em suas próprias descrições. A glória de Cristo é visto naquilo que a Bíblia descreve quem ele é. Ele é Deus, ele é homem, o homem divino que tem o poder de todas as coisas em suas mãos. Bom, qual é o desafio então? A aplicação. O que nós podemos fazer com tudo isso aí para a nossa semana, para os nossos dias? Na verdade, você tem duas opções. Você pode, depois de ouvir tudo isso, descartar e dizer, bom, não é bem assim. Ou você pode acreditar nisso, que Jesus disse sobre ele mesmo, mas quando você acredita nisso, não há outra opção. Aqueles que creem nessa verdade pela fé, eles não têm outra opção a não ser se curvar, porque eles estão diante de alguém que está afirmando ser Deus e que está afirmando que estava morto e agora está vivo e que está afirmando que ele tem o poder da morte e o poder do inferno. É isso que Jesus está falando sobre si mesmo. Então, se você crê nisso, isso muda toda a sua perspectiva de vida. Você se curva diante dele e você sabe que ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Então é isso, meu povo. Nós vamos encerrando aqui a partir disso, mas eu queria que nós orássemos sobre tudo isso que acabamos de dizer. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de encerrar o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus.